Uma das poucas coisas que alguns profissionais que querem ingressar na área de dados ou que já atuam na área de dados não sabem, eu vou trazer nesse vídeo. Por que é importante você entender pelo menos o básico de como analisar dados de uma plataforma digital, seja ela um aplicativo ou um e-commerce? Que tipo de ferramentas se utiliza para poder fazer esse tipo de análise e por que eu sei que é uma tendência que está crescendo cada vez mais. Se você quer entender exatamente por que é importante você aprender esse tipo de análise, fica comigo aqui até o final desse vídeo. Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Data Marketing, eu sou o Luan e nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês como analisar dados de um e-commerce ou de um aplicativo. Por que é importante você aprender a lidar com esses dados e como que faz isso na prática. Vou explicar também quem é esse profissional e por que a demanda está cada vez mais alta para pessoas que entendam desse tipo de análise. Mas antes de começar, eu queria pedir para você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva aqui embaixo e ative as notificações para você não perder nenhum tipo de conteúdo. E se esse vídeo aqui ficar muito longo, talvez ele tenha uma parte 2. Vamos ver. A gente já vai para o computador onde eu vou mostrar para vocês exatamente quais as ferramentas que são mais utilizadas e por que essas ferramentas estão em constante evolução. Mas antes eu preciso fazer uma descrição breve de quem é esse profissional. O profissional que trabalha com análise de dados de uma plataforma digital, ele é o Digital Analytics, também conhecido como Web Analytics. Você pode procurar por esses termos no Google ou no LinkedIn para entender exatamente que tipo de vaga está associada a ele. Mas uma coisa que está ficando cada vez mais frequente é que empresas estão contratando analistas de dados e até cientistas de dados que têm algum conhecimento de dados do digital. Por isso que é importante você aprender pelo menos o básico dessa funcionalidade, dessa função. E antes de tudo, você também precisa saber que existem ferramentas específicas para você analisar dados de um aplicativo e ferramentas específicas para você analisar dados de um site, que a gente chama muito de web. Agora que você já sabe que tipo de profissional trabalha com esse tipo de informação, que a gente tem essa separação entre aplicativo e web, muitas das vezes voltado para o e-commerce ou até mesmo para um site institucional, uma página de alguma empresa, você precisa entender quais as ferramentas que você vai utilizar para poder fazer as análises desses dois ambientes, dessas duas plataformas. Então vamos para o computador que eu vou mostrar para vocês exatamente como isso funciona. Eu estou aqui em uma das ferramentas mais utilizadas no mercado para fazer análises tanto de site quanto de aplicativo, que é o Google Analytics. Uma outra ferramenta que você poderia usar, que também é muito utilizada para isso, é o Adobe Analytics, tá? São ferramentas que você consegue instalar no seu site ou no seu aplicativo com uma linha de código e começa a passar as informações da sua plataforma para o Google, para que você consiga fazer toda a análise de resultados das suas páginas, das suas entregas, das suas mudanças, consiga testar ali qualquer alteração no site. Uma coisa que está acontecendo no mercado hoje, para quem trabalha com Digital Analytics, já está sabendo disso, é que hoje a gente tem duas versões de Google Analytics. Uma versão que está deixando de existir a partir do ano que vem, julho do ano que vem, e a outra que está começando a ganhar espaço no mercado, que é o Google Analytics 4. Então antes a gente tinha o Google Analytics Universal e agora a gente vai ter o Google Analytics 4, que é uma versão adaptada do GA, no caso o Google Analytics Universal. Qual é a diferença entre os dois? Eu estou aqui na visão do Google Analytics Universal e eu estou na conta demo do Google, que é uma conta de teste para você que quer aprender, entender como faz essa análise, como que mexe na ferramenta. Então o Google disponibiliza essa funcionalidade demo para você fazer os seus testes e eu vou deixar o link na descrição aqui para você acessar também essa funcionalidade. Mas eu gravei esse vídeo aqui em cima que mostra exatamente como você consegue fazer isso. Dentro da parte de demo account, a gente tem aqui o GA Universal, que é esse aqui, Universal Analytics, por isso que é o A, e a gente tem o GA4, que é a nova versão do Google Analytics, que está ganhando cada vez mais espaço. E a partir do ano que vem, em julho do ano que vem, o GA Universal deixa de existir e o GA4 ele passa a ser a ferramenta oficial do Google. Na prática, o que muda? Nessa ferramenta aqui do GA Universal, a gente tem diversos relatórios prontos, onde você consegue entender o comportamento das suas páginas, entender a velocidade do seu site, entender a velocidade de carregamento de cada página, entender qual a página que tem mais acessos, entender como que está a questão da receita, a taxa de conversão. Inclusive eu falei no último vídeo sobre KPIs para poder serem considerados na sua análise. A taxa de conversão é um dos principais quando se fala de análise de dados de uma plataforma digital.
Então, o que muda na prática? Na prática, a gente tem alguns relatórios prontos no GA Universal, só que hoje a gente precisa ter uma análise completamente diferente do cenário de web com o cenário do app. Então, se você tiver um site, tiver um aplicativo da mesma empresa, a empresa teria que analisar isso de forma separada. E já no GA4, ele tem uma interface um pouco mais moderna, então você pode abrir aqui também a conta demo do Google para poder utilizar o GA4. A princípio ele aparece aqui um dashboard um pouco semelhante, mas ele muda bastante coisa. Então aqui a quantidade de relatórios ela diminui, você não tem todos os relatórios que teria no GA Universal. Tem uma série de mudanças que trazem o objetivo de você ter uma ferramenta única para poder analisar os dados de um web, no caso de um e-commerce ou de um site, e também de um aplicativo. Então você não precisa mais ter duas análises, duas bases de dados completamente diferentes. E o legal é que todo o GA4 ele é feito através de mensuração de eventos. E o que são os eventos? Quando um usuário ele entra num site, eu vou entrar aqui, por exemplo, no Mercado Livre. Quando ele entra no Mercado Livre, ele precisa fazer uma navegação aqui, como buscar um produto, clicar aqui em um produto, adicionar esse produto no carrinho e depois finalizar a compra. Todo esse passo a passo, toda essa jornada de compra, ela é feita através de um tagueamento dentro da plataforma do Google Analytics, e consegue mensurar que o usuário clicou no botão adicionar ao carrinho, que ele selecionou um produto específico, e aí que entra a função do analista de dados. Primeiro é entender que tipo de tagueamentos são feitos, até conseguir auxiliar na criação de um novo tagueamento, bem como entender a performance de cada um desses tagueamentos. Aliás, não de cada um deles, mas dos tagueamentos mais relevantes. Então, se você tem uma média de produtos adicionados ao carrinho por dia, e essa média ela cai por uma determinada mudança que foi feita no site, cabe o analista de performance, ou no caso o Web Analytics ou Digital Analytics, dependendo de como a empresa chama, cabe a ele entender que tipo de informação está ali, que tipo de informação mudou e que pudesse impactar negativamente ou positivamente no resultado. O processo de compra, a jornada de compra, é uma navegação que o usuário tem dentro do site. Então é importante conseguir mensurar cada movimento do cliente ou do potencial cliente nas suas plataformas. Por isso que esse profissional ele é valiosíssimo hoje. E o que está acontecendo? Uma tendência muito forte no mercado é de aprender novas tecnologias. Quando você busca aqui no Google Trends, que é um relatório disponibilizado pelo Google para você fazer busca de termos que estão sendo procurados no Google. Eu procurei aqui por Google Analytics. E esse Google Analytics, essa palavra, busca de Google Analytics 4, que é a nova plataforma do Google, ela está ganhando aqui cada vez mais representatividade. Então não sou eu falando para vocês que é importante estudar sobre Google Analytics 4. O próprio Google ele mostra isso com base no volume de busca. Tem mais pessoas procurando por esse termo. E vocês conseguem fazer isso sempre que vocês tiverem dúvidas sobre quais ferramentas estudar. Se a ferramenta que você quer aprender hoje, se ela está caindo em desuso, as pessoas estão procurando mais por ela, você pode utilizar o Google Trends para poder fazer isso, porque é uma ferramenta oficial do Google e 100% confiável. Inclusive, vou deixar também o link na descrição para você acessar o Google Trends e fazer pesquisa, tá? Você pode pesquisar não só tecnologia, você pode pesquisar qualquer coisa, desde, sei lá, busca por futebol, ou qualquer termo de busca no Google, e entender se esse movimento está crescendo ou está caindo. Uma busca interessante, por exemplo, é o Stranger Things, né, que foi a série da Netflix. Você consegue ver aqui que quando saiu a 4ª temporada teve uma busca absurda na internet sobre esse termo. Ainda está alta, inclusive, né? Então você consegue entender a importância de cada um dos termos que forem pesquisados no Google. Uma outra coisa que eu queria trazer para vocês também é a questão de visualização de dados. Tem surgido cada vez mais novas ferramentas e o Google tem uma ferramenta própria de visualização de dados chamada Looker. E eu estava vendo aqui que essa ferramenta ela começou a crescer bastante a partir do mês de março, também de 2022, a busca por essa ferramenta. Então isso é um indício de que as empresas podem estar pedindo mais requisitos como Looker para você estudar e aprender. Ela é uma ferramenta bem legal, eu vou mostrar aqui para vocês a página dela. Só que, infelizmente, eu não conheço nenhuma forma de você conseguir acessar ela gratuitamente, tá? Mas, basicamente, você consegue fazer visualização de dados, modelagem de dados, tem muita coisa que dá para fazer aqui, tá?
Eu já acessei ela em ambiente de produção, mas nunca acessei ela no modo de treinamento. Eu nunca também parei para poder ver o quanto que seria relevante a gente se desenvolver nessa ferramenta, mas me chamou a atenção esse crescimento ali exponencial por essa busca, tá? Então, se vocês quiserem entender um pouco mais sobre essa ferramenta, ela é bem semelhante ao Power BI. Comenta aqui no vídeo que eu posso fazer umas pesquisas mais avançadas em relação a ela, inclusive trazer para vocês também um passo a passo aí de como que utiliza ou quais empresas estão utilizando, tá? Se você quiser saber mais, comenta aqui. Uma outra tecnologia é o BigQuery. O BigQuery, ele é uma tecnologia de análise de dados em SQL, que é o nosso banco de dados que fica por trás do Google Analytics. Mas você não precisa usar o BigQuery só como uma ferramenta para poder analisar os dados do Google Analytics usando o SQL. Ele é muito mais do que isso. Você pode inclusive criar um servidor de banco de dados dentro do BigQuery e usar ele 100% na nuvem. E a busca por ele também está crescendo bastante, como vocês podem ver aqui. Nos últimos tempos as pessoas têm pesquisado muito sobre esse tema BigQuery. Eu mesmo estou pesquisando bastante sobre esse tema e aprendendo muito a mexer nessa ferramenta. Eu espero trazer para vocês também conteúdo sobre ela. Basicamente é você conseguir utilizar SQL para poder fazer análise de dados de uma plataforma digital, tá? Mas como eu falei, se você entrar no site do BigQuery, ele fica dentro do Google Cloud, então você pode fazer aqui uma avaliação gratuita. Esse sim você pode utilizar. Você pode subir arquivo, fazer análise de dados lá. Também, se vocês quiserem aprender um pouco mais sobre essa tecnologia, como que cria um servidor, como que faz uma análise de dados dentro dessa ferramenta, comenta aqui. Eu gravo um conteúdo específico falando de BigQuery, tá bom? E por fim, eu queria trazer para vocês agora a ferramenta que é utilizada para poder analisar dados de um aplicativo. Mas antes da gente ver essa ferramenta, eu quero pedir para você, chegou até essa parte do vídeo, se você ainda não curtiu o vídeo, curte aqui, para poder entender que faz sentido gravar mais conteúdos como esse. Também não deixe de se inscrever se você não for inscrito, tá? E a ferramenta que eu vou trazer para vocês é o Firebase. O Firebase, ele é uma espécie de Google Analytics, também criado ali pelo Google, e ele tem integração com o Google Analytics, mas ele é voltado muito para você entender a performance de lentidão no aplicativo, entender se tem algum bug, entender o versionamento. E ele, na verdade, alimenta o Google Analytics de informações. Você consegue ter muitos dos dados no próprio Google Analytics, mas no Firebase você também consegue acessar. Eu até entrei aqui num projeto para mostrar que tipo de relatórios tem, né? Eu só não tenho nenhum aplicativo aqui instalado para poder a gente ver os dados ali em tempo real, mas você consegue fazer análise de autenticação e também aplicar teste de hipótese, analisar a performance, entender os bugs que aconteceram, entender, aqui tem a parte de dashboard, onde mostra quantos usuários ativos entraram no aplicativo, quais foram as plataformas que ele usou, se ele usou o aplicativo iOS ou se ele usou o Android. Tem muita coisa que você consegue fazer aqui dentro, tá? Seriam diversos vídeos para poder eu conseguir passar para vocês todas essas funcionalidades. Mas é importante você entender o básico, porque isso pode fazer diferença em um processo seletivo e isso pode te ajudar também a conseguir a sua vaga, mesmo que seja ela de analista de dados ou até mesmo cientista de dados. Você precisa entender o básico dessas funcionalidades porque pode ser pedido. E se vocês pararem para perceber, tanto aqui na parte de Firebase, a gente tem um módulo de Machine Learning. E dentro do Google Analytics também, a gente tem um módulo de Machine Learning, que não vai estar disponível aqui na conta demo, mas na conta de produção a gente tem esse módulo de Machine Learning e cada vez mais o Google está incentivando o uso de Machine Learning. Quando você vê uma grande empresa como o Google, líder de mercado, né, no seu segmento, migrando o seu direcionamento, as suas ferramentas para você utilizar Machine Learning, é um sinal de que novas funcionalidades e novas funções virão para os profissionais que vão trabalhar com esse tipo de tecnologia. Você conseguiu entender a importância de saber o básico ali dessas funcionalidades? Entendeu também como que o profissional de dados que trabalha com análise dessas plataformas ele atua hoje? É importante você entender isso. E se você gostou desse vídeo aqui, não deixe de dar o like e mandar ele também para aquele seu amigo ou amiga que pode ter algum interesse ali com a área de tecnologia. Eu tenho certeza que isso aqui vai ajudá-lo ou ajudá-la de alguma forma, tá bom? E não deixa de curtir aqui também, para poder eu saber se faz sentido gravar mais conteúdos como esse.
Vejo você em próximo vídeo e tchau!